Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Jardim, é de Ananindeua. Ela pede pelas filhas Gleice e Aldenise para que aceitem a Jesus. Um alô especial para Manuel Fernandes, é de Brockton, em Massachusetts. Também Josenildo Santana, é de Guarulhos, em São Paulo. Um alô especial para o Antônio Neto Antunes de Souza, de Pastos Bons, no sul do Maranhão. Também um alô especial para o Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Maria Aparecida, da Igreja do Portal, aniversariando hoje. Jacira Laje, do Rio de Janeiro, parabenizando sua irmã, que ontem aniversariou. E também Janete Araújo, de São José dos Curicas, em Vitorino Freire, Maranhão. Ela também completou mais um ano de vida. Que tu abençoes a cada um dos aniversariantes e que possam estar sempre confiantes em Ti. Nós iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, Te damos graças por tudo que Tens feito por nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas. Tu conheces cada um, Pai, dê vitórias, conforme a Tua santa vontade. Abençoe Maria Aparecida, que está aniversariando hoje, também a irmã da Jacira Laje, que aniversariou ontem. Abençoe a Janete Araújo, que ontem completou mais um ano de vida. Também pedimos uma bênção especial para Maria Jardim e as filhas Gleice e Aldenise, para que elas aceitem a Jesus. E abençoe também o Manuel Fernandes, abençoe o Josenildo Santana, abençoe o Antônio Neto Antunes de Souza, e o Genésio Mioto e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Iremos dar sequência ao estudo desta semana, que estamos falando sobre testemunhas de pessoas que disseram e confirmaram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir cumprindo as profecias. Ontem comentamos aqui sobre Filipe e Natanael. Eles oravam pedindo para que as profecias do Antigo Testamento, de Moisés e dos demais profetas, se cumprisse e Jesus pudesse vir. E foi quando então Filipe se encontrou com Jesus, Jesus o chamou para que seguisse, e aí Filipe foi falar com Natanael. E quando Natanael soube que Jesus era de Nazaré, ele questionou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando Filipe disse para ele: venha e veja, quando Natanael chegou até Jesus, Jesus falou que ali estava um homem que não havia dolo nele, era um homem sincero. E então Filipe falou: mas de onde você me conhece? Jesus disse: quando você estava debaixo da figueira eu te vi, antes que Filipe o chamasse. E aí ele disse: Rabi, mestre, filho de Deus. Vejam, Jesus, irmãos, ele foi comprovado por tudo que ele fez e por essas testemunhas que estamos estudando essa semana de que ele é Deus. Aqui em João, no capítulo 3, nós encontramos Jesus tendo um encontro com Nicodemos. E aqui, a partir do verso 1, capítulo 3 de João, diz aqui: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo.
O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Eu li João capítulo 3, versos 1 a 21. Aqui fala deste encontro que Nicodemos teve com Jesus. Nicodemos, ele era líder dos fariseus e ele era um homem respeitado, ele fazia parte do Sinédrio. Ele cria em Jesus, mas ele não seguia a Jesus. Ele então marcou essa entrevista com Jesus num horário em que as pessoas não pudessem ver que ele estava conversando com o Messias. Por quê? Porque Jesus era rejeitado. E Nicodemos, sendo líder dos fariseus, sendo um homem respeitado, a posição que ele ocupava, não ia ficar bem para ele perante as pessoas se encontrar com Jesus durante a luz do dia, para que as pessoas vissem. Então ele pediu para que Jesus tivesse esse encontro com ele à noite. E Jesus aceitou. Jesus, irmãos, ele não rejeita. Quando nós pedimos que ele nos ouça para que ele esteja conosco, ele sempre atende. Nós precisamos crer nisso. Jesus não rejeita ninguém. E então nós vemos que o Evangelho, ele estava também alcançando pessoas da alta sociedade, não somente pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas enfermas, não. O Evangelho estava alcançando também as pessoas abastadas, as pessoas que tinham posição social elevada. E Jesus então fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, porque como judeu, ele era fariseu, ele esperava também o Messias e ele cria em Deus assim como nós cremos. Mas mesmo nós que cremos em Deus, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito, como disse Jesus a Nicodemos. Por quê? Porque se nós cremos em Deus, mas não nascemos da água e do Espírito, como é que nós vamos fazer parte daqueles que estarão nos céus com Jesus? Então é necessário nós crermos, mas também sermos batizados na água e também batizados no Espírito. E então Jesus ele disse para Nicodemos que a luz veio ao mundo, mas as pessoas não haviam aceitado a luz. E essa luz é o próprio Senhor Jesus. Nós vemos aqui que Jesus, ele falando com Nicodemos, ele diz que assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, uma serpente de cobre, porque havia muitas serpentes picando o povo de Israel e eram serpentes venenosas, quem era picado morria. Então Deus disse para Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque numa estaca. Todo aquele que for picado pela serpente olhar para a serpente de bronze será curado. E assim aconteceu.
Moisés fez a serpente de bronze, colocou numa estaca no meio do arraial, e as pessoas que eram picadas e que olhavam para a serpente de bronze eram curadas. E então Jesus disse para Nicodemos: assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E Jesus foi levantado. Quando? Quando ele se entregou para morrer por nós. Ele foi levantado numa cruz e ali ele pagou os nossos pecados. E todo aquele que olhar com fé para o sacrifício de Jesus, aceitar este sacrifício em sua vida, serão perdoados os pecados e estarão também no céu com Jesus. É exatamente o que aconteceu com aquele povo lá no deserto. Os que olhavam para a serpente de bronze eram curados da picada da serpente mortal. Mas os que não tinham fé, que não olhavam para aquela serpente, morriam. Assim também hoje. Quantas pessoas têm ouvido falar de Jesus, do seu sacrifício, da sua vida, da sua entrega, e que o sacrifício dele é em favor dos nossos pecados, e todo aquele que confessar os seus pecados e olhar para Jesus, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário, serão perdoados os pecados também e farão parte daqueles que irão estar com Jesus nos céus. Mas muitas pessoas ouvem e não aceitam, não creem, não têm fé. Então nós precisamos crer e ter fé que Jesus ele é poderoso e que ele pode nos dar a vitória sobre os pecados que nós enfrentamos em nossa vida. Vejam que Jesus, ele falou para Nicodemos em João capítulo 3, verso 10, como é, Nicodemos, que você, um mestre tão respeitado, não sabe disso? Como é que ele não sabia que Jesus havia vindo para salvar não somente o povo de Israel, mas salvar a todos aqueles que crerem nele? E então, Nicodemos, ele teve esse encontro com Jesus. E quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, Nicodemos, foi ele e José de Arimateia que providenciaram tudo para que Jesus fosse retirado da cruz, fosse sepultado, e ali ele deu um testemunho à luz do dia de que ele estava sendo um seguidor de Jesus. É-nos dito que todos os recursos que Nicodemos tinha, ele usou para ajudar na pregação do Evangelho, ajudando os discípulos, os apóstolos nas suas necessidades, e ele investiu tudo o que ele tinha para poder levar o Evangelho às pessoas que ainda não conheciam a Jesus. E que nós também possamos, mesmo tendo poucos recursos, possamos investir na obra, ajudar a pregar o Evangelho, para que este Evangelho alcance os lugares mais longínquos, as pessoas possam ouvir falar de Jesus e tomarem a decisão também, aceitá-lo ou não. Mas a nossa parte é ajudar para que este Evangelho seja pregado em todo o mundo. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para finalizar o estudo desta semana e lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.